Olá, amigos da Sala 57. Que bom conversar com você nesse momento. E hoje eu estou gravando o áudio num horário diferente. Não que eu não tenha feito a reflexão logo cedo, mas é porque hoje eu queria que fosse pela tarde mesmo. Hoje o capítulo é o livro de Esdras, o capítulo é o terceiro. E ele narra um momento da história do povo de Israel muito interessante. E eu fico assim, todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico tentando imaginar como foi essa situação. Os, os israelitas, eles chegam em Jerusalém e eles começam ali a reconstruir o templo, né? Eles lançam os fundamentos, eles lançam as bases do templo e isso eh, faz com que o povo sinta emoções das mais variadas possíveis. Na verdade, eles ficam muito alegres no início. E aí, então, de repente, a multidão dos israelitas que estavam ali divide-se em duas partes. E essa divisão, ela é causada pela idade e pelo comportamento. Pela idade e pelo comportamento. Olha só que coisa interessante. No verso 11, verso 12, verso 13, diz que eles estavam cantando, celebrando, né, aquele momento. E aí, então, aqueles judeus que eram mais velhos, que haviam visto o templo de Salomão em toda a sua beleza, que viram tudo antes de serem levados para o cativeiro, eles começam a chorar. Só que o choro deles, por incrível que pareça, não era um choro de alegria, era um choro de extrema tristeza. Era um choro que dizia bem assim: ai, o templo antigo era o mais bonito. Olha só agora o que que a gente tem aqui. Então, o motivo que fazia eles chorar era porque o templo que eles haviam visto era mais bonito do que aquele que estava sendo reconstruído. E tinha o choro e o grito e o canto dos mais novos, que era motivado pelo quê? Eles não tiveram a oportunidade de ver o templo de Salomão. E eles estavam agora ali gritando, louvando e chorando pela alegria de estar construindo ou reconstruindo um templo que eles apenas escutavam falar das histórias dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, dos seus antepassados, de tudo aquilo que eles liam, que estava escrito na história e nas crônicas de Israel. Agora, para eles, era uma grande alegria poder estar experimentando aquilo pela primeira vez. E, na verdade, esses dois grupos de pessoas, eles se unem ali, né? E o choro, o canto, a reclamação, o burburinho se torna tão grande que isso foi escutado a uma distância muito grande. E eu fiquei pensando, como existem pessoas que a gente costuma chamar de saudosistas. Quem são saudosistas? Saudosistas são aquelas pessoas que não conseguem experimentar, não conseguem reconhecer a alegria do momento presente como sendo a melhor alegria. O saudosista, ele sempre fala assim: "Poxa, isso aqui tá bom, mas melhor era quando a gente fazia assim, assim, assim", né? Esses são os saudosistas. Eles gostam de tirar o crédito daquilo que está sendo feito nesse momento e levam para um momento no passado, aonde, segundo eles, a experiência deles tornou aquela situação melhor, mais produtiva, mais alegre, como se tivessem sido uma geração mais produtiva. Isso acontece muito no contexto da igreja, né? Alguns adultos saudosistas e até velhos mesmo também, eles olham para a juventude de hoje e falam assim: juventude boa era na minha época. Porque na minha época a gente fazia isso, a gente saía, a gente fazia. Então, assim, essa é a fala daqueles que são saudosistas demais. Qual é o problema do saudosismo? Bom, existem alguns problemas, né, do saudosista e a gente precisa ter muito cuidado, porque em certo sentido a gente acaba se tornando um saudosista se não se policiar da forma correta. Porque pensa comigo,
Se o saudosista hoje tem falta ou acha que aquilo que ele fez lá atrás era melhor, por que ele não ensinou então alguém para que fosse repetido isso hoje? Percebe? O saudosista, em certo sentido, ele reclama até de si mesmo, porque ele não teve a capacidade de discipular alguém para perpetuar ou para repetir aquilo que ele considerava que era bom. Outro aspecto negativo do saudosista é que ele não entende que as gerações mudam de uma para outra, que a forma de você fazer algumas coisas acabam sendo mudadas, né. Eu me recordo aqui uma vez que estávamos conversando com a minha mãe, e ela reclamava de mim, dos meus outros 4 irmãos, sobre a forma como nós estávamos educando nossos filhos. E eu já tinha escutado ela falar isso algumas vezes, né, e eu fui ficando quieto, até que um dia a gente coincidiu de estarmos almoçando juntos em casa, na casa dela, e ela tocou nesse assunto. E aí nós escutamos, e aí então eu pedi a palavra e eu disse para ela assim: "Mãe, não tem como hoje nós educarmos os nossos filhos como a senhora nos educou. Primeiro porque o contexto de hoje é totalmente diferente, não é mesmo? Segundo, porque eu não sou o meu pai e a senhora e a minha esposa não é a senhora. Então nós nunca vamos educar os nossos filhos iguais vocês nos educaram. Diante disso, eu sinto algumas frustrações, mas eu entendo que eu estou fazendo o meu melhor e eu não posso ficar sofrendo com esse saudosismo, porque a gente precisa levar avante, a gente precisa conseguir viver o momento que a gente está tendo agora e celebrar ele dentro daquilo que é possível. Amigos, será que você também em alguma área não é muito saudosista? Né? Outro problema do saudosista é que ele não reconhece o esforço das pessoas que está sendo feito no agora. Por quê? Porque o saudosista ele sempre tem um ponto de comparação com o passado. E muitas vezes quando ele fala assim: "Ah, bom era naquela época, bom era quando fulano fazia", ele está desmerecendo o esforço, o sacrifício, o comprometimento, o empenho das pessoas que estão fazendo no presente, no momento de agora. O grito do povo de Israel se mistura entre os saudosistas e aqueles que estavam vivendo o presente. Em que grupo que você estaria? Naqueles que ficam presos ao passado e que não constroem nada no presente, ou daqueles que vivem o presente e se esforçam ao máximo para fazer o seu melhor. Eu gostaria que você refletisse sobre isso e que você permita, se você permita ao Espírito Santo que, se você é saudosista em alguma área, que você vire essa página da sua vida, meu querido amigo, minha querida amiga, e comece a aprender a viver o presente. Porque o saudosista, ele sofre de forma desnecessária, porque o seu ponto de comparação está sempre lá no passado. Bom, com essa mensagem de hoje, eu quero desejar a você um bom restante de sábado. Aqui em Brasília está uma chuvinha bem danada e amanhã nós nos falamos na sala 57. Até mais, amigos.